Fala Promobers, beleza? Hoje eu vou deixar duas dicas e dois jeitos que eu uso para fazer o rodapé no ambiente Promob. Uma seria o editor de faixas e o outro seria o próprio editor de geometria linear. Então dá uma olhadinha na aula aí e vê o que vocês acham e o que é mais fácil para vocês, beleza? Vamos lá. Então vamos lá hoje, pessoal. Eu vou mostrar duas edições que a gente pode estar trabalhando no Promob. Uma seria a edição de faixas. O que na verdade a gente vai criar? A gente vai criar o rodapé do ambiente, né? É um efeito bacana e com certeza é o que acrescenta detalhes ao render, né? Deixando ele mais realista, né? Ou mais bonito, né? Até porque o rodapé é o que vai criar a divisão entre o piso e a parede. Então, esse efeito é bem bacana a gente manter. Então, mostrar pelo menos duas formas que podem ser feitas. Ao mesmo tempo que isso no render, pelo teste que eu fiz, não deu diferença, quer dizer, a diferença até foi mínima para com ou sem, eu acredito que fazendo a edição de faixas é muito mais rápido a produção no geral, porque se eu tenho um ambiente muito grande, se eu for editar esse volume em geometria, eu vou ter muito mais trabalho do que eu fazendo só a edição de faixas. Nesse caso aqui, eu até estou com o ambiente aberto aqui, que eu fiz um estudo ali para a gente fazer essa aula. E o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho as paredes e eu tenho uma geometria aqui, ó. E essa geometria é o que está fazendo para mim o volume do rodapé. Pode ver que atrás eu já tenho uma faixa de rodapé criado, quer dizer, eu tenho um rodapé criado com a faixa, com o editor de faixa. Pode ver que a diferença em si, depende do ângulo que tu vai deixar a câmera para o render, isso não vai fazer muita diferença. Então aí que tá o detalhe. Se for um ângulo em close para pegar um detalhe de um objeto, ou um home que tu vai, né, home TV que tu vai tirar um foco mais gaveteiro da parte mais horizontal do piso, assim, é interessante ter esse rodapé em volume para ter esse volume no rodapé, claro, ainda quando você vai ter um foco maior nessa parte, né, uma parede, alguma coisa assim. Mas no geral, eu acredito que fazendo só a faixa, você vai adiantar muito o teu trabalho e vai ter o mesmo efeito nos render, né, no geral dos render. Aqui eu tenho as duas imagens que eu tirei. Nesse caso aqui, deu 9 minutos e 24, essa mesma cena, só com a faixa. E no caso aqui, eu tenho a mesma cena, aqui com o volume em rodapé de geometria, né? Pode ver que a diferença aqui foi mínima ainda para o melhor com a geometria, né? Então, quer dizer, em render, na renderização, ainda quem teve mais vantagem no tempo. Não que isso aqui vai ser padrão, tá? Isso aí depende muito do ambiente, iluminação e tudo mais, tá? Mas nesse caso aqui da aula do estudo, nós tivemos vantagem de que com geometria o tempo foi menor do que sem geometria, né? No rodapé. Mas pode ver que no geral a imagem em si não influencia muito. Essa diferença é mínima para se notar isso no volume, né? Eu acho bacana assim, ó. Numa cena pequena dessa, que é o que nós temos aqui, o que nós temos aqui seria isso aqui. Então nós temos só um quadrado. Aqui eu acho que bacana, é vantajoso até fazer a geometria com volume, né? O rodapé com volume, que é uma geometria. Mas se a gente tivesse nessa situação aqui, essa situação eu já não acho muito agradável, porque olha só a picaceira que a gente vai ter que fazer e trabalhar em todos os ambientes. E ao mesmo tempo eu te mostro o seguinte, pode ver que a maioria dos rodapés ele não vai aparecer, porque ele vai estar atrás do móvel, vai estar atrás de uma cortina, tem alguma modulação, então depende do ângulo que tu está tirando essa imagem, não vai fazer tanta diferença se ele for de volume ou de faixas, né? Pode ver que o bacana de ter pelo menos a faixa
é que pelo menos tu cria essa divisão entre piso e parede e dá um efeito bacana. Então isso é legal manter. Mas a volumetria o volume em si de geometria, eu acho que não é tão, né? Claro, vai de cada um, não estou dizendo que é certo ou errado aqui, né? Mas em produção eu acredito que isso aqui vai ser muito mais fácil eu criar ele uma geometria, uma faixa só, até porque no caso até fica outra dica. O bacana de vocês construírem toda a planta em uma só pegada, nesse caso aqui ela é toda uma só. Pode ver que toda ela deleta e apaga junto, né? Eu criei, começa de um lado, faço todo o contorno. Pode ver que aqui eu não faço o corte, eu faço a parede em si toda, né? Só reduzo a espessura dela aqui para não ficar uma em cima da outra. E eu crio toda ela. A parte bacana de fazer toda essa planta em uma parede só, com uma construção só de parede, é que quando eu editar uma peça dessa com a faixa, ela vai me aplicar em todas elas ao mesmo tempo. Isso então vai agilizar muito mais o processo de criação, né? Nesse caso de estudos aqui, eu até deixei ela assim, usei uma planta aqui, a planta inicial que vem no Promob, e depois eu só criei a outra, né? Então deixando as duas separadas. Se eu aplicar uma textura aqui, ela vai me aplicar só em uma faixa da parede, né? Quer dizer, em uma construção só da parede. Então, imagina agora eu ter toda essa parede no outro ambiente, eu ter toda essa parede trabalhada assim. Então, claro, com muitas texturas eu vou aplicar uma parede sim, uma parede não, né? Depende do conceito do projeto. Mas no geral é assim. Só que se eu tenho toda ela construída em uma só, ela aplica em todas elas de uma vez só. Então, quando eu aplico o acabamento, a cor do perfil, eu só vou adicionar a cor. Pode ver que ele me adiciona a cor em todo ele. Mas em todo ele é qual? Todas as paredes que foram criadas juntos. Pode ver que na outra parede aqui eu tenho a mesma ideia da faixa preta aqui, mas ela não foi aplicada aqui. Quando eu mando aplicar aqui, aí sim ela me aplica só nas paredes que estão feitas juntas, né? Então é para ver que a faixa em si tem muito mais agilidade na hora da produção, né? A dica fica assim: como construir as faixas? Eu tenho a parede pronta, eu vou aqui com o direito e editar faixas. No editor de faixas, ele já me na verdade ele vai vir sem isso aqui, né? Como nós já temos uma faixa ali, eu vou tirar aqui para a gente fazer a construção nova. Então ele vai me aparecer a parede assim. Eu clicando em faixas, quando eu abrir o editor de faixas, ele já vai me dar a opção de adicionar faixa horizontal. É só eu clicar, no caso que vamos criar um roda-teto e o rodapé. Então eu posso clicar em qualquer área aqui dentro, no caso aqui como a gente vai fazer duas faixas, vamos criar duas. Eu criei duas faixas. E daí o que eu faço agora para editar elas? Eu clico em cima dela. Quando ela aplicar a setinha, essa é a faixa que vai ser editada. Então essas cotas que aparecem aqui para mim são dessa faixa que eu cliquei. Então aqui eu vou querer ela 60 do teto e ela vai ficar 2,54 do chão. Vamos fazer o rodapé. Eu quero meu rodapé com 10. Botamos 100, dou OK. Então ele ficou a 10 do chão e 2,50 do teto. Quando der OK, lá vai estar ele. Ó. Já está aplicado. Quando ele é aplicado, ele fica com a cor da parede que está. Então ele não tem nenhum acabamento aqui, né? Quando eu aplicar uma textura, daí sim eu posso escolher em qual perfil eu quero. No caso aqui a gente vai botar horizontal. Então ele vai me aplicar em todo horizontal. Pode ver que ele já dividiu e já ficou com a cor do rodapé e o rodateto aqui, né? Pode ver que isso aqui foi simples fazer, prático. Então imagina um ambiente grande, isso aqui ajuda muito, né? Então essa fica a dica para fazer a parte do rodapé com faixas, que é o que eu até recomendo para em todos os ambientes, independente se é grande ou pequeno, fazer as faixas, porque por mais que pelo menos tu vai ter o efeito dividindo piso-teto. Caso a gente faça então o rodapé, que seria daí o volume, né? Seria o volume, seria essa peça aqui. Daí sim, o que a gente vai fazer? Eu vou deletar ela aqui.
e a gente vai fazer uma construção de geometria. A geometria a gente vai usar em construtor lá de geometrias, nós temos construir linear, construção linear. Na hora que eu der o primeiro clique, ó, pode ver que ele criou já uma faixa na altura de 15 por 18 de espessura. E daí eu vou fazendo o quê? Só clicando nos pontos. É para ver que para fazer o rodapé de geometria com a geometria não é um bicho de sete cabeças, é um negócio simples também de se fazer. Mas nesse caso aqui é porque nós estamos com um ambiente quadrado e um ambiente simples, né? Mas pegar um ambiente bem complexo, cheio de ângulos e várias portas e aquela coisa toda, então quer dizer, é um trabalho que vai ter, né? Porque tu vai ter que fazer pedaços por pedaços, né? Então aqui eu já apliquei, eu vou botar ele com 100 para ficar com a mesma altura que a nossa faixa. E aqui a parte bacana disso aqui é que a gente pode editar ele no editor de geometrias, que é onde que a gente vai criar o... Olha, nesse caso aqui a gente vai ter até que alinhar ele aqui, ó, para deixar ele mais bonitinho ali, porque não pegou no canto da parede ali. Mas aqui o geral dele é isso aqui. Fechou? Também não pegou na parede. Tá. Aqui a gente uma parte legal que dá para fazer então com a geometria, já que a gente vai trabalhar com a geometria para ter esse foco dentro do render, é não só ter esse volume, mas trabalhar então o perfil dele. No caso a gente pode estar trabalhando usando um perfil pronto, pré-definido, né? A gente pode usar um pré-definido. A gente alinha ele para dentro do recorte aqui, né? Da geometria, né? Para ele ficar para o lado de dentro. E aqui a gente aplica ele só pelo lado de dentro também do ambiente, né? Não precisa ser pro lado da parede. Depende da situação, não precisa... Pode até dar um aplicar em todos e dar um OK aqui, tá? Para agilizar. Então ele vai estar com o efeito, já aplicado aqui, ó. Pegando essa parede aqui, toda ela. Bom, a parte legal de fazer a geometria é poder criar esse volume para poder e com certeza trabalhar esse perfil, né? Para poder ter esse efeito bacana aqui, né? E daí, claro, tu fazer uma cena que vá pegar um close de alguma coisa e ter essa divisão aqui vai ficar bacana. Eu até tenho um outro ambiente que eu criei aqui. Seria esse aqui, ó. Sem o rodapé e com o rodapé. É para ver que um render no close, ele dá muita diferença. Isso aí eu não vou negar e até por isso que eu recomendo. Se tu vai fazer um ambiente pequeno que vai pegar algum detalhe disso, vale muito a pena fazer, né? Mas para ver que um ambiente um pouco mais distante, né, que não vai pegar tão, não vai, a diferença é mínima para se ter um rodapé ali. Hoje a dica seria mais essa, para a gente ver que a gente tem duas maneiras de fazer um rodapé para ter esse efeito bacana. Então a gente pode usar as faixas, trabalhando só com a pintura, né? Depende, a gente pode até estar aplicando o mesmo acabamento do piso aqui, né? Se for um amadeirado ou próprio porcelanato. Ou a gente trabalhar com a geometria, que daí seria o volume para a gente, né, poder estar trabalhando o perfil e ter um perfil bacana que é assim. Hoje eu acho que o detalhe seria mais para a gente só ver que tem duas opções, que a gente pode trabalhar sim ou não, que não quer dizer que está certo ou está errado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um joinha no canal, comentem, compartilhem essa dica, quem sabe, né, possa ajudar alguém que está iniciando ou fortalecer a ideia de quem já trabalha no ramo, né? Espero ter ajudado vocês. Esperamos a próxima aula, então, beleza? Até a próxima. Fui.